Ora, esses são os novos desafios daquilo que se conhece na linguagem sociológica e filosófica o multiculturalismo. O multiculturalismo tem muitas faces. Não é só religiosa, mas a face, ou melhor, o fundamento mais poderoso do multiculturalismo nas sociedades europeias é, efetivamente, religioso. E esse hoje é o grande problema. Mas antes de entrar nisso, eu gostava de fazer um breve excursão sobre realmente outra questão que foi lançada aqui pela doutora Lúcia Amaral, que é a secularização. A laicidade não tem que ver com a secularização. Ou melhor, tem. A laicidade era uma tentativa, o laicismo era uma tentativa de à força secularizar. A frase da Afonso Costa não é mais nada do que isso. Desconhecendo, ao fim e ao cabo, que as sociedades têm um processo evolutivo lento para chegar a determinados patamares que depois são ultrapassados e são novos patamares. Ora, o que era o tal laicismo, senão a tentativa de, pela força da lei e da ordem, e, se necessário, da baioneta, secularizar a sociedade francesa. Ora bem, as experiências mais terríveis nesse aspecto nem sequer foram em França, foram em Portugal e na Espanha. Nem sequer foram em França. Porque o processo de laicização francesa demorou 30 e tal anos. E ainda está por terminar, porque ainda há tempos houve uma alteração lá na escola pública e tal, e lá outra vez umas manifestações, etc. Não, o processo foi muito mais violento, porque se pretendeu, em 6 meses em Portugal, fazer aquilo que na França tinha custado 30 e tal anos a chegar a um processo que continuou depois da lei de 1905, aliás, com acordos com a Igreja, porque a Igreja fez acordos com a República Francesa, a seguir à lei de 1905. Ora bem, mas a secularização é um outro fenómeno diferente, mas que, no fundo, é o apogeu do laicismo, mas já não agora nessa ideologia laicista, mas numa sociedade em que as igrejas, eu prefiro falar das igrejas, saíram das instituições públicas. É um processo de afastamento também das pessoas das igrejas instituídas. Eu não vou dar números, porque seria muito... Nem isso interessa muito, mas todos nós sabemos que há em curso, na Europa, um processo de secularização. Ou seja, que se traduz em quê? No abandono da prática religiosa regular por parte de muitas camadas da população. Mas, por outro lado, e já foi bem que fez uma alusão a isso, há novos fenómenos religiosos e há novas formas de prática religiosa. Ou seja, as pessoas deixam de estar integradas num conjunto de direitos e obrigações de instituições religiosas e preferem aquilo que alguns sociólogos chamam a prática religiosa à la carte. Ou seja, não vão à missa todos os domingos, mas entram numa igreja e rezam. Ou rezam num banco de jardim, ou vão para um outro tipo de religião que não é tão institucional, etc. Portanto, há aqui fenómenos que não são fáceis de analisar e que podem pôr em causa essa afirmação de que as sociedades europeias estão cada vez mais secularizadas e que a América é a tal exceção americana também aqui. Porque haveria na América, efetivamente, se a gente for às estatísticas,
há um número muito maior de pessoas que vão às igrejas, que frequentam igrejas, movimentos dos mais diversos, que muito mais do que na Europa. Mas, por outro lado, este fenómeno é muito europeu, não é um fenómeno que existe na América Latina ou na África, porque, pelo contrário, existem também um conjunto de fenómenos que nos têm que acompanhar nesta análise da secularização. O missionarismo de alguns movimentos religiosos, designadamente dos chamados movimentos pentecostais, que nós todos conhecemos em algumas das suas formas, mas que estão sobretudo na América Latina, o missionarismo muçulmano, sobretudo em África, e, portanto, há o missionarismo budista também, e de outras religiões que a gente está mais afastado, mas eu não sei se sabem que, por exemplo, há países da Europa em que o budismo tibetano tem milhões de adeptos. Já são fenómenos que, de repente, vieram à luz do dia na sociedade. Ora bem, perante esta secularização, há quem responda, portanto, que não há secularização. E que há, pelo contrário, que houve um movimento de secularização, mas que hoje se deve falar antes de dessecularização ou de pós-secularização. Enfim, os teóricos, sociólogos e filósofos, entretêm-se nestas análises, mas que são análises sérias, quando põem o problema de que, pelo contrário, as convicções religiosas, não já as igrejas, mas as convicções religiosas, estão tendencialmente a ganhar adesões e, mais do que isso, contribuem cada vez mais para o debate público, para o tal espaço público de que se fala. E que essa é uma missão, digamos, importante na construção das sociedades pós-modernas. O que é que isto significa? Isso gostava de vos dizer alguma coisa sobre isso.